Bom, amados, nós vamos continuar aqui com a ideia de... Eu vou gravar pelo Meet agora, então vai mudar muita coisa, eu acho, mas vocês vão ter que se adaptar aí, porque deu probleminha naquele outro tipo de gravação e a gente vai continuar. A ideia é classificação das pesquisas. E a primeira pergunta é: que desgrota é essa de classificar pesquisa? Para que serve classificar pesquisa? Dizer que pesquisa é isso e aquilo? Pesquisa é pesquisa. Tu não falou antes, Timóteo, que é algo natural, que é algo quase assim, faz parte do ser humano pesquisar? Eu sei, amados, mas se ligue. É importante classificar, é como se fosse dizer o que é pesquisa, porque vocês não sabem. Entendeu? Ah, Timóteo, não, vocês não sabem, a gente tem que aprender com calma. Estão ligados? Por isso que muita gente fala besteiras sobre pesquisas científicas, porque não tem ideia do que é ciência e já partem para uma análise como se fossem cientistas. Não é assim, amados. Eu perdoo vocês. Olha, vou fazer uma comparação esdrúxula, mas que ajuda muita gente a entender. Já imaginou alguém chegar assim para ti: olha, eu não gostei daquele cavalo, ele é feio. Aí, feio por quê? Como assim feio? É, porque ele não parece com um gato. Eu, epa, peraí. Ele é feio porque ele não parece com um gato, mas o cavalo tem características de cavalo e o gato tem características de gato. Eu deveria comparar um com o outro para saber o que é um cavalo bonito, o que é um cavalo feio. Um com o outro, não. Deve comparar cavalos com cavalos e gatos com gatos. Assim tem lógica. Já imaginou? Você recebe uma. Você vê o tio do pavê, ou aquele parente que é o seu dono da verdade, criticar uma pesquisa científica sem nunca ter visto, lido algo sobre ciência? É ridículo. Cá para nós, né, amados? Então, não seja aquele que vai elogiar ou criticar a ciência sem saber do que se trata. Porque o que tu sabe de senso comum não é ciência. Entende? Então vamos lá, vamos que vamos. Classificar as pesquisas. Esse gráfico aqui tem lá na página, no PDF da apostila que eu mandei para vocês, mas o que mais importa não é isso, é isso aqui, ó. Vamos lá, vamos aos poucos. Do ponto de vista de sua natureza. Natureza, a essência. O que é a pesquisa? A pesquisa pode ser de dois tipos: básica, também chamada pura, ou aplicada. Então, repetindo, pesquisa pode ser básica, pura ou aplicada. Qual é a diferença entre um e o outro? Bom, a diferença eu entendo que não é tão difícil de perceber, mas vamos lá. Uma pesquisa básica é aquela que objetiva gerar conhecimento. Olha, conheci algo, tirei. Olha, hoje estou com mais conhecimento do que ontem, porque a partir dessa pesquisa eu conheci algo importante. A pesquisa aplicada também visa conhecer algo diferente, importante, só que visa resolver um problema específico. Quando eu falo um problema específico, é um problema situacional, um problema exato, e não problemas gerais. Vejam o final da frase aí de pesquisa básica. Envolve verdades e interesses universais. Universais. Verdades universais. A pesquisa aplicada envolve o quê? Verdades e interesses locais, situados, únicos, daquele contexto. Vou dar um exemplo aqui, que é uma pesquisa básica seria entender qual é a importância da água para o ser humano. Uma pesquisa na área da biologia, a importância da água para o corpo humano. Essa pesquisa é básica, é pura, porque ela envolve verdades e interesses universais. A água faz bem para o ser humano e o ser humano japonês ou brasileiro. Agora, uma pesquisa que não é pura, que não é aplicada é como disponibilizar água tratada para a comunidade do Iraque ou da Argentina no município de Rosário. Olha, essa pesquisa, as duas pesquisas visam conhecimento.
Só que uma está visando resolver um problema direto, e a outra está visando mais um conhecimento, entender qual é a relação do corpo humano com a água. Entenderam as paradas? Eu acho que meu exemplo foi muito bom. Cá, para mim, foi ótimo. Mas se vocês não entenderam, gerem perguntas e mandem para mim, tá bom? Do ponto de vista de objetivos, já falamos em relação à natureza. Agora, em relação a objetivos. A pesquisa sobre o ponto de vista de seus objetivos pode ser, primeiro, exploratória. Exploratória lembra qual palavra? Explorar. Quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto. Aqui está um finalzinho, né? Não ficou legal, mas se liga aqui. Exploratória, primeiros passos. Preliminar, o que significa preliminar? Inicial. Uma pesquisa na fase inicial. Imaginemos que eu tenho que pesquisar essa sala, eu vou primeiro explorar, dar uma olhada, visualizar, tal, para conhecer. Um exemplo da sala é só para você ter um objeto, mas a pesquisa pode ser uma pesquisa da física, da geografia, da química, da sociologia, então pode ser vários objetos. Pode ser desde de um lápis a uma sociedade. Então, pesquisa exploratória, fase preliminar, fase inicial, primeiro momento. Pesquisa descritiva, quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles, visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre variáveis. Descritiva, descrever. Espera aí que eu acho que meu arroz está queimando. Pronto, meu arroz não está mais queimando. Pesquisa descritiva, descrição, descrever. Pegando a análise da sala, eu iria descrever quantas redes tem, quantas mesas tem, quantas TV. O meu Xbox 360, bem antigo, já caindo aos pedaços, está ali. Quantas xícaras com café deixadas há algumas semanas estão na sala. Tudo isso faria parte de quê? Descrição. Então, a pesquisa descritiva não é só o primeiro momento preliminar de olhar, mas vai além, vai além. Ela descreve, ela registra, mas não interfere, não analisa profundamente, vai descrevendo, vai registrando quantos livros tem, etc. Aqui, ó, se você ver meus livros aqui, tem livro no chão, tem livro aqui, dizem que é uma bagunça, mas não é tão assim. Então, você avançou um pouco mais em relação à pesquisa exploratória? Avançou. Mas, por enquanto, está descrevendo e registrando. Tem mais. Por último, nós temos a pesquisa explicativa. Essas pesquisas todas se explicam pelo nome, né? Exploratória, explora. Descritiva, descreve. Explicativa, explica. E para explicar, meus amados, você precisa de muito mais esforço, muito mais análise. Por quê? Explorar, passou o olho, beleza. Descrever, dá um trabalho maior, mas é só descrever. Agora, dizer quais são as causas, os porquês, explicar de fato, isso leva a um outro tipo de esforço, a mais esforço. Entende? Tá claro, não tá? Tá, porque aí você vai ter que entender um exemplo da sala seria por que 3 xícaras com café ou com o resto de café estão aqui na sala. Analise esse porquê. Analise esse contexto. Analise esse contexto social da sala do professor Timóteo. Esquisito, né? Mas é só o exemplo da sala para ver se vocês pegam que existe um nível de profundidade que vai do exploratório, que é mais em cima, superficial, do descritivo, que vai cavando um pouco mais, e do explicativo, que é bem profundo. Estão ligados?
Espero que sim. Bom, procedimentos técnicos. Eu coloquei aqui mão na massa. Por quê? Nós já vimos pesquisa em relação à natureza, pesquisa em relação a objetivos, e agora estamos vendo pesquisa em relação a procedimentos técnicos. O que é o procedimento técnico? Geralmente, como eu gosto muito de futebol, apesar de não saber jogar futebol, eu trabalho com a ideia de tática e técnica. Tática seria algo mais abstrato, que é pensando assim, olha, tem que ter 4 na zaga, tem que ter 4 no meio de campo, tem que ter 2 no ataque. Bom, beleza. Isso é uma tática boa. Porém, se nós não tivermos conhecimentos técnicos, procedimentos técnicos, na verdade, que façam com que a bola saia de um lugar para outro, quer dizer, alguém saiba dominar uma bola, tocar na bola, chutar na bola. Se não souber essas questões básicas, técnicas, você não vai conseguir botar o sistema, a tática 4-4-2 para dar certo. Eu sei que para quem não é do futebol ficou um pouquinho confuso, mas de forma geral, nós temos que pensar, vamos imaginar. Eu acho que eu vou falar mais na frente isso, não vou falar agora. Procedimentos técnicos, ou seja, a maneira pela qual obtemos os dados necessários para a elaboração da pesquisa. Imagina que você está aqui e os dados e o objeto está aqui. Você, objeto. Você vai chegar de alguma forma a esse objeto. Quando eu falo objeto, pessoal, lembre, objeto da ciência pode ser uma sociedade, um lápis, um rio, a relação da água com o corpo humano. Então, para você chegar aqui, você chega de uma forma. E nós vamos ver as várias formas, os vários procedimentos técnicos para você chegar até o objeto de pesquisa, tá bom? Come on, baby! Vamos lá, pesquisa bibliográfica. Eu acho que já era para eu ter falado. Separa a técnica. Não, acho que é mais para frente. Eu acho que sim. Vamos lá. Pesquisa bibliográfica. Eu gostei muito dessa figura. Apesar do nomezinho estar ali pequeno, não gostei, mas se ligue. Uma pesquisa bibliográfica tem a ver com biblio, livros, conjunto de livros. E esse garçomzinho ali oferecendo os livros, está perfeito para a gente, para mostrar o quê? Para mostrar como como para fazer uma pesquisa bibliográfica, nosso instrumento básico, nós precisamos degustar, provar livros. E o que é um livro, nesse contexto aqui? É um material já publicado e que já parte de uma análise. Espera aí, Timóteo. Tu vai analisar um material que já analisou algo? É isso mesmo, repetindo. A pesquisa bibliográfica é o pesquisador analisando algo que já foi analisado. Perfeito. Decore isso, aprenda isso. Pesquisa bibliográfica, meu material de pesquisa já é fruto de uma pesquisa. Revistas, livros, publicações em periódicos é tipo de revistas, artigos científicos, jornais, tudo isso já foi analisado por alguém. E aí eu vou analisar o que esse indivíduo analisou. Uma pesquisa bibliográfica. Timóteo, para que essa diferenciação? Para você entender o que é pesquisa documental. Porque a pesquisa documental já é análise de algo que não foi analisado. Eita, senhor, receba. É isso, análise de algo que não foi analisado. Calma, vamos lá. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de vários autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental baseia-se em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que pode ser reelaborados de acordo com objetivos da pesquisa. Essa zoada bem aí. Eu acredito que é alguém cortando temperos para colocar na comida. Porque sempre meio-dia tem essa zoada. Eu não acredito que é poltergeist. Não acredito que é um fantasma, porque tá de dia, tá um sol miserável, tá agoniante. O fantasma não vai sair no sol, assim, é contraproducente. Mas vamos lá. Enquanto a pesquisa, então, a diferença entre pesquisa bibliográfica e documentos, alguém poderia dizer, Timóteo, os dois mexem com papel, com livros, não. Amados, o documento é um material que não foi analisado ainda.
Por exemplo, lista das notas dos alunos de 2020. É uma lista de notas, mas não é um livro, porque não foi ainda analisada essas notas. Está só ali, a lista de notas. Ah, documento pode ser documento do Antigo Egito, em papiro. Está lá, é o documento que agora eu vou analisar. Então, perceba a diferença entre bibliográfica e documental, é que um eu analiso coisas que já foram analisadas. Aliás, eu analiso coisas que já são análise de outras. O documental, eu analiso o próprio documento, sem tratamento analítico, que não foi analisado ainda. Tá? Então, um exemplo, eu estou querendo pesquisar sobre violência e vou pegar os dados da prefeitura. Eu vou pegar lá o número de mortos, o número de assaltados, o número de brigas. É o número. Eu que vou analisar, não está analisado. Agora, quando eu compro um livro que fala sobre a violência no Brasil, esse livro já é análise de dados. Tá bom? Então, pare, pause. Eu acho que algumas frases ficaram bem claras, talvez outras não. Então, você precisa mandar mensagem para mim para ver onde é que eu errei, onde é que nós podemos melhorar essa parada. Pesquisa experimental. Bom, olha só o ratinho, que sofrimento. Mas eu peguei o exemplo do laboratório, do ratinho, que é muito clássico para a gente, né? Pesquisa com ratos, com laboratório, com jaleco, lógico. Pesquisa experimental, quando determinamos um objeto de estudo, selecionamos as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definimos as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Então, a pesquisa experimental é feita com experimentos. Justamente. Pesquisa experimental é feita com experimentos. E esses experimentos, eles têm que ser bem controlados. São 5.000 ratos, eles vão comer a mesma coisa, eles vão estar no mesmo local, eles vão estar na mesma temperatura. Então, essas variáveis têm que ser controladas. Então, é difícil fazer uma pesquisa experimental com humanos, até porque é proibido por ética, mas vamos imaginar que fosse permitido, porque não dá para controlar, não dá para colocar os humanos numa casa e ficar olhando eles e achar que aquilo ali é uma pesquisa livre de interferência. O Big Brother, vocês sabem como é muita mídia, é muita coisa em cima, é muita farsa, tem verdade também, mas tem muito exagero, porque está todo mundo vendo e está valendo dinheiro, está valendo o futuro. Está valendo o futuro das pessoas. Então, eles estão sabendo que tudo ali é negócio. Não estou dizendo que ali não aconteça sentimentos verdadeiros, existe, mas está tão embrulhado com coisas que nós não podemos controlar, que não dá para fazer um experimento. Então, pesquisa experimental geralmente não é na área da sociologia, mas tem pesquisas experimentais na área da psicologia, e muitas. Levantamento, survey. Pesquisas survey são aquelas pesquisas, você vai lembrar logo assim, questionário, um perguntador e aqueles que terão que responder as perguntas. Esse tipo de pesquisa ocorre quando envolve a interrogação direta das pessoas, cujo comportamento desejamos conhecer através de algum tipo de questionário. Então, levantamento e survey são muito comuns, tá? A elaboração de perguntas para depois descobrir algo. É muito comum se utilizar, ainda mais nos primeiros passos da ciência. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações ou conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma resposta ou de uma hipótese que queiramos comprovar ou ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Então, você vai ao campo, e quando eu falo vai ao campo, tira a ideia de ambiente rural, tira a ideia
lugar interiorano. Por isso que eu coloquei a foto de uma escola. Como é possível fazer uma pesquisa na escola indo ao campo, indo à escola, entendendo aquele contexto, interagindo com aqueles seres. Perceba que a pesquisa bibliográfica e documental você pode fazer sentado na sua casa, com sua mesinha, com seu computador, analisando os dados. A pesquisa de campo, ela faz com que você saia desse conforto para se deparar com uma outra realidade. Tá? Estudo de caso, amados. Quando envolve estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. O estudo de caso possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada. Se liga, pessoal, se liguem. Olha, o estudo de caso, pense, estudo de um caso. Eu não vou analisar a família de madeireiros, de comerciantes, não. Vou analisar uma família de madeireiro, vou analisar uma família de comerciante. Então, eu vou detalhar aquele caso, eu vou focar e esquecer outros para estudar só aquele caso. Entende? Então, bem aí nós já podemos ficar mais claro o que é estudo de caso. É o modo que o sujeito, que o pesquisador chega ao objeto, tratando aquele objeto como um único caso e, por isso, podendo detalhar mais. Ele não precisa ficar preso assim, mas toda a família de comerciantes é assim. Não, ele não precisa disso. Ele precisa analisar aquela única família e dizer, essa única família é assim. Ponto. Pesquisa ex post facto. Se ligue, meu amado. Quando o experimento se realiza depois dos fatos. A pesquisa ex post facto analisa situações que se desenvolveram naturalmente após algum acontecimento. É muito utilizado nas ciências sociais, pois permite a investigação de determinantes econômicos e sociais de comportamento da sociedade em geral. Se eu falei que é muito difícil na sociologia fazermos pesquisas experimentais, essa pesquisa aqui é mais comum, porque depois de uma grande crise eu posso analisar a sociedade, trabalhando com o pós-crise. Depois de um grande impacto de um terremoto, eu posso analisar pós-terremoto. Então, eu estabeleço já um fenômeno divisor de águas para analisar. Olha uma ideia, analisar a escola pós-pandemia. É uma boa ideia e, com certeza, muitos vão fazer isso, essas pesquisas. Pesquisa, ação, tá? Tem uma separação ali que eu acho que não está tão clara, mas tem uma separaçãozinha. Pesquisação, quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou uma resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Imagine você, cientista, chegar numa comunidade que não tem água e você unir a população para explicar um pouco da pesquisa que você quer fazer, mas é uma pesquisa que quer resolver, é uma pesquisa o quê? Puro aplicada. Aplicada, justamente, uma pesquisa aplicada. Então, você vai utilizar a população para entender o problema, mas ao mesmo tempo resolvendo. Então, uma pesquisação coletiva, praticamente. Uma pesquisa que vai levar à solução, ou pelo menos vai buscar a solução. Se vai conseguir ou não já é outra questão que geralmente não depende só de nós, depende de muitos outros fatores contextuais. Falei rápido? Pois pausa, volta e ouça de novo. Pesquisa participante. Nós temos aí uma foto clássica de Malinowski, que estudou os trobriandeses. Você não sabe o que é? Não importa também. É uma sociedade que era vista como primitiva, geralmente a gente usa primitivo, de forma preconceituosa, tá? Então, por isso que eu usei entre aspas. Pesquisa participante, quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. A ideia de estar lá, então age que nem eles. Faça o que eles fazem, coma o que eles comem.
Então, você vai vivendo, vai participando da sociedade, vai tomando nota, vai registrando, vai analisando, você acaba sendo mais um dentro da sociedade. Lógico, ponto, que ninguém consegue adentrar uma sociedade só pesquisando, tá? Não é que você virou. Olha o exemplo aí, na foto. Por mais entrosado que Malinowski esteja, olha as vestimentas, olha a diferença. Então, você nunca vai sentir o que o outro sente. Isso é até mais poético e empático. Por mais empático que você seja, você nunca vai sentir exatamente o que o outro sente. Você vai apenas supor, imaginar, chegar perto, talvez. Mas não dá para sentir o que o outro sente. Mas dá para participar de algumas coisas da sociedade do outro. Entende? Então, isso é pesquisa participante. E é isso, amados. Eu vou ver se deu certo essa gravação. Se der certo, eu vou convidar vocês para outras gravações. Um cheiro. Adeus. Deixa eu tentar fechar aqui a parada. Interromper a gravação. Fui.